Então, foi pedido para falar um pouquinho de otosclerose, estapedectomia passo a passo. Uma boa parte desses slides estão em inglês, que eu peguei de uma aula que eu dei na Academia Americana há uns 4 anos atrás, mas o passo a passo da cirurgia não muda muita coisa há uns 20 anos, pelo menos. Então, lembrando um pouco de história da otosclerose. Deixa eu pôr aqui. Em 1704, o Antônio Valsalva, na Itália, descreveu fixação do estribo. Então, já é um negócio bem antigo. 1857, esse senhor aqui na Inglaterra, ele correlacionou a fixação do estribo com a perda auditiva. Depois, já em 1890, esse outro autor, o Katz, ele correlacionou os achados microscópicos com evidência de fixação que ele já achava que era uma esclerose. Em 1893, esse senhor aqui, o Politzer, descreveu a entidade otosclerose. E em 1890, o Bacon descreveu uma terapia médica clínica, já que a cirurgia deveria ser evitada naquele momento pelo risco que existia. Então, começaram a surgir outras alternativas para a reabilitação desses pacientes, já que os aparelhos auditivos eram muito rudimentares, já existiam, mas eram rudimentares naquela época. E o grande problema do aparelho auditivo naquele momento era a bateria. As baterias que existiam naquele momento eram extremamente grandes, maiores que uma mão fechada. Então, esse autor aqui, em 23, ele desenvolveu uma técnica que chamava fenestração. E depois, na França, esse outro autor, o Surdil, ele fez a fenestração em 3 estágios. E a fenestração era uma cirurgia semelhante a uma cavidade aberta, mantendo a orelha média, mas abria a mastoide e deixava uma área do canal semicircular exposta, como se estivesse produzindo uma terceira janela. E essa janela substituiria aquela janela do estribo. Lógico que ela era destinada somente para pacientes que tinham uma perda auditiva muito grande quando tinham. Fora isso, não tinha indicação. Dá um pezinho. Já nos Estados Unidos, esse autor, o Lempert, popularizou a fenestração, e o John House, que da família House, que ainda está vivo, ele também popularizou o achado daquilo que a gente chama de linha azul ou blue line, no canal semicircular horizontal. A fenestração, ela fazia então essa liberação da linha azul, colocava um pequeno fragmento de enxerto, que ou era veia ou era fáscia, mas tinha um índice até que baixo, 2% de perda profunda de audição. Mas raramente fechava o gap aeroósseo e deixava muitos pacientes com distúrbios vestibulares, mas era o que tinha naquele momento. Já no século XX, 1953, esse autor em Nova York, ele sugeriu uma nova tática, que chamava mobilização do estribo.
E então ele fazia uma timpanotomia, que era o início da cirurgia para o diagnóstico, antes de fazer uma fenestração. Levantava o retalho timpanomeatal e fazia um chacoalhão do estribo, e essa mobilização quebrava a fixação. E, como era feito com anestesia local, tinha uma melhora imediata, mas isso, ao redor de 6 meses a 1 ano, refixava. Então, foi uma cirurgia que durou pouco tempo. E dizem que foi uma descoberta por acaso, que ele estava fazendo uma tímpano exploradora e que derrubou o instrumental na cadeia ossicular e o paciente referiu uma melhora súbita de audição. Mas isso provavelmente é folclore. O bisturi que a gente usa na cirurgia tem o nome dele. Então, a faquinha de Rose. O grande problema da estapedectomia era a prótese. Como reabilitar? Então, o John Shea, em 56, nos Estados Unidos, ele pensou, bom, podia fazer uma prótese feita de material plástico, de nylon, que foi a primeira. E ele sempre colocava uma veia cobrindo a região da janela, à semelhança do que se fazia na cirurgia da mastoide cobrindo a blue line. Em 1960, ele também sugeriu, para casos de platina muito espessa, para não ter que retirar todo aquele foco de otosclerose, fazer um pequeno buraquinho, que se chamava pequena janela, e que hoje a gente chama de estapedotomia, que é o que se faz com mais frequência. Em 60, ele também sugeriu o uso de pistão de Teflon, que é semelhante ao que a gente usa hoje. O Schucknecht sugeriu o uso do fio de aço com uma bolinha de gordura. O House, o fio de aço com gel Fuan. Em 71, o Shea publica os resultados da microfenestra, mostrando que era interessante em termos de perda auditiva neurosensorial. Começaram a fazer orifícios calibrados já na França, com um instrumental de perfuração ou com laser. Em 79, o Fisch também descreveu a sua técnica de microfenestra. Em 80, o Perkins começou a fazer com laser de argônio. Bom, então todo paciente ele vai poder ser submetido a 3 tipos de acompanhamento. Um acompanhamento clínico, que vai se usar ou não medicação, isso é um tema para uma outra aula, e pode ser feita uma reabilitação da doença, da perda auditiva, através de um tratamento cirúrgico ou de um aparelho de amplificação sonora dos diversos tipos. Então, tem que sempre explicar para o paciente que o tratamento da doença é clínico, ou com flúor, ou com alendronato, ou com corticoide, depende da necessidade e da indicação. E que o tratamento cirúrgico e o aparelho auditivo, eles são reabilitadores da audição, eles não tratam a doença. A amplificação é uma alternativa excelente para aqueles pacientes que não são candidatos ou que não querem fazer o procedimento cirúrgico. Então, se a pessoa fala, doutor, eu acho que eu vou morrer na cirurgia, tal, é um paciente ruim para você indicar a cirurgia. De repente, acontece, é melhor não facilitar. E pacientes que têm uma taxa baixa
de sucesso com o efeito de oclusão, e a amplificação ela normalmente não é usada de noite. Então, o paciente tira o aparelho auditivo para dormir e ele acaba ficando com a deficiência. E o indivíduo que faz a cirurgia, desde que dê um resultado satisfatório, ele tem audição o tempo todo. Quais seriam as indicações? Então, isso é variável, mas já em 79, esse autor, o Goodhill, ele punha que a via óssea precisaria estar entre 0 e 25 e a via aérea poderia estar entre 45 e 65, então com um gap aeroósseo de pelo menos 20 dB na área da conversação e uma discriminação acima de 60%. Mas isso não é fechado totalmente. Então, se você tiver uma perda de via óssea grande, nada impede de você fazer uma estapedectomia ou uma estapedotomia e depois colocar um aparelho auditivo. Otosclerose unilateral teria indicação mais formal se o indivíduo tem zumbido intenso ou necessidade de audição bilateral. Isso no trabalho do Goodhill. Mas todo mundo precisa de audição bilateral. É muito mais confortável, mas isso daí é meio relativo. O melhor candidato para a cirurgia, então, seria um ouvido não operado, um indivíduo com boa saúde, um gap aeroósseo de 25 a 40, um teste de Rini negativo, uma discriminação vocal boa e o desejo de fazer a cirurgia. O paciente idoso, ele pode ter um resultado um pouco pior, porque ele já tem uma perda em agudos, mas isso não é um problema. Se você já tem uma fixação congênita, o resultado vai ser pior, porque não é otosclerose. E otosclerose juvenil, o resultado vai ser um pouco pior, porque geralmente ela é mais agressiva. E depende da ocupação. Então, o paciente é um mergulhador profissional, é um piloto de aeronave. Esses pacientes precisam pesar muito a vantagem de se fazer a cirurgia. Mas, pelo contrário, o piloto, se ele tiver uma perda acima de uma certa quantidade, ele não pode usar o aparelho de amplificação sonora por causa dos fones. Então, isso atrapalha na profissão, gera uma certa confusão. E o pessoal de bordo, que também tem muita pressurização, despressurização, deve se pesar se vale a pena a cirurgia. Quais os passos que a gente usa para cirurgia? Então, anestesia geral ou anestesia local? No começo da minha vida de cirurgia, eu fazia praticamente tudo com local e uma sedação forte. Hoje em dia eu faço tudo com anestesia geral, eu acho mais confortável para mim e para o paciente, principalmente quando tem aluno junto assistindo a cirurgia. Senão você não pode comentar as coisas que o paciente está escutando. Estapedectomia total, né, tirando toda a platina do estribo, versus estapedectomia parcial, onde tira-se a parte anterior da platina, deixando a parte posterior, versus estapedotomia. Então, eu praticamente só faço estapedotomia, que seria a pequena janela. Mas, às vezes, num ou outro paciente, você acaba tendo alguma intercorrência intraoperatória e a microfenestra acaba ficando uma macrofenestra. Laser
instrumental frio ou drill. Depende da platina. Então, é importante você ter o drill na sala. A broca é uma broca especial, fininha, de diamante. Eu geralmente uso instrumental frio, mas se você chega na hora e você encontra uma platina muito espessa que você não viu na sua tomografia, e esse exame pré-operatório é essencial, vai atrapalhar. Então, a broca é importante estar presente. Se você vai usar ou não, é uma outra história. O selamento da janela. Tem uma série de materiais. Normalmente, eu só coloco fragmentos de gelfuan ao redor da prótese e o selamento espontâneo da fístula, e os resultados são muito bons. No passado, algumas pessoas falaram muito contra o gelfuan, que ele era tóxico para o labirinto e tal, mas era uma maneira de esterilizar o gelfuan na década de 80. Hoje em dia, esse tipo de problema não existe já há muito tempo. E o tipo de prótese? Eu prefiro usar sempre o pistão de Teflon, que eu acho que é muito mais prático, porque não necessita o fechamento da parte superior da prótese na bigorna. Então, como a gente vai começar? Então, isso daqui, para ver como as coisas mudam. Então, há 4 anos atrás, eu falei que eu injetava todo mundo, fazendo uma infiltração, principalmente da parte superior do meato acústico, com 2 a 3 ml de lidocaína, 1 para 50 ou 1 para 100 de adrenalina. E injetava nos 4 quadrantes. De 1 ano e meio para cá, eu tenho só colocado cotonoides com vasoconstritor, adrenalina pura, 1 para 1000, aguardo 5 minutos e não injeto. E o resultado de sangramento é o mesmo, desde que a pressão esteja bem controladinha pelo anestesista. Aí a gente levanta o retalho, tímpano meatal, com aquelas incisões clássicas, pois a gente vai ver em alguns vídeos. Faz a incisão ao redor de 6 horas, ao redor de 12, mas não vertical. Eu faço a incisão levemente angulada e une aqui na parede posterior. Desloca o retalho para a região anterior e aí pode-se mobilizar ou não o nervo corda do tímpano. Depende da necessidade. O seu objetivo, com ou sem curetagem, é ver o processo piramidal, para poder depois fazer a secção do estapete. Se você precisar deslocar mais o nervo corda, você precisa descolar ele aqui da junção entre o manúbrio do martelo e a bigorna. Então, o ideal é não esticar demais o nervo. E no livro está escrito isso: corte o nervo ao invés de esticar. Mas se você cortar, ele vai ficar com uma perda de paladar. Se você esticar um pouquinho, ele pode perder o paladar transitoriamente, mas volta. E se você depois for fazer a cirurgia do lado contralateral e o paciente perder o paladar dos 2 lados, é um desastre. Então, é um negócio que o pessoal falava muito, mas eu acho que é melhor preservar o córneo. Não vale a pena. Se ele romper, paciência, mas preservar. A curetagem do bordo posterior, o escutum. Depende. Então, com a fibra ótica de 0, normalmente que eu opero, ou de 30, você tem uma visão boa, mas às vezes para colocar a prótese, você precisa retirar um pouquinho do escudo. Senão você não consegue pôr a prótese. Você enxerga, mas não consegue pôr a prótese. E o objetivo, como eu falei, é identificar aqui a região do processo piramidal.
Antes de fazer todo esse preparo, a gente vai também checar a confirmação da fixação e ver se não existe fixação também do martelo e da bigorna. Porque se houver, você troca o estribo e não resolve o problema. E você vai checar a anatomia da região. Existe um facial deiscente, ele está passando em cima da região da platina, do estribo. A fenestra oval, ela é muito estreita. Existe a normalidade dos ossículos que você não viu na tomografia, de repente não é autoesclerose. Bom, você fez o diagnóstico, aparentemente é autoesclerose. Aí você vai medir a prótese, que em 99,99% das vezes tem 4,5 de distância da bigorna para a platina. Então tem esse medidor que em todas as nossas caixas tem, um de 3,5, um de 4, 4,5 e de 5. E daí você vai cortar a prótese. Em alguns casos, você vai precisar fazer uma estapedectomia, quando tem uma fixação extrema, às vezes, da platina, você afina bem a platina com a broca para depois fazer a microfenestra, mas às vezes você é obrigado a tirar a platina inteira. Ou quando você, ao fazer a pequena fenestração antes de ampliar, você tem uma platina flutuante. Às vezes você tem que tirar a platina. A estapedectomia total em relação à estapedotomia teria uma desvantagem de sintomas vestibulares. Ela é um pouco mais difícil, você precisa ter um instrumental muito delicado e aumenta o potencial para migração da prótese, principalmente lateralmente. Aí a gente vai cortar o tendão e fazer pequenas fenestras antes de fazer a fenestra maior, porque o grande problema da abertura da janela é você fazer um mecanismo de descompressão brusca. Então, essas pequenas fenestras você pode fazer com laser, com broca ou com instrumental frio. Aí, nessa parte, você pode ter duas táticas. Você pode fazer a fenestra e colocar a prótese antes de tirar a superestrutura, que chama técnica reversa, que eu dou preferência, que eu acho que mantém a bigorna mais estável. Ou você tirar a superestrutura, ampliar a fenestra e colocar a prótese, que é a técnica clássica. Então, aqui é como se faz a estapedectomia. Então, depois de fazer uma microfenestra, se remove o restante da platina com um microgancho delicado. Então, como eu falei logo no começo, na parte histórica, originalmente a estapedotomia, já da década de 60, era para platinas obliterativas. No final dos anos 70, o Perkins levantou essa possibilidade do uso do laser. O problema do laser é o custo. Então, hoje em dia, antes da pandemia, a gente tinha um custo aproximado de 6 a 10 mil reais, dependendo do plano de saúde. E o uso é único, que aquela ponteirinha não é reesterilizada. Então, pode fazer pequenos tirinhos de laser, fazendo a roseta, e depois, com uma microbroca, fazer a abertura dessa microfenestra, ou aqui, como nessa outra imagem, a microfenestra direto com o perfurador. Teoricamente,
você pode usar vários tipos de laser, o KTP, o de CO2, mas todos eles têm esse problema do custo. Então, aqui é aquele mesmo mecanismo de como analisar. Então, aqui até o pessoal usava um microespelho para analisar a região aí do estribo. Hoje em dia, com a endoscopia, isso perdeu totalmente a função. E aqui é o jeitinho de fazer a roseta com laser. E depois, no fim, com uma broca diamante de 0,2 a 0,5, você faz a fenestra. E depois coloca a prótese, que tem, hoje em dia, basicamente, 4 tipos de prótese. A prótese de Teflon, que tem alguns modelos, mas a mais comum é essa de Cautorne, que a gente usa mais. Tem a prótese de titânio e outras próteses metálicas de nitinol, que ela fecha automaticamente com o calor do laser. Então, daí você precisa uma prótese cara e o laser. Então, vai encarecendo a sua cirurgia. A prótese de ouro, que foi idealizada pelo Dr. Scala nos anos, final dos anos 80, 90, lá na Escola Paulista, ela foi abandonada porque não se produzia mais, mas os resultados eram bem interessantes, era uma prótese bem fácil de manipular. Colocou a prótese, a gente sela a região da janela, então se ficou uma abertura muito grande, tipo uma estapedé total, talvez o uso da veia seja importante, ou uma face atemporal. E para fechar a região, geralmente a gente usa gelfuan. Algumas pessoas usam gordura, que pode ser tirada do lóbulo, ou fragmentos de coágulo, retirados de uma veia periférica. E põe o retalho, o tímpano meatal no lugar. Quando era feito com anestesia local, nesse momento era hora de conversar um pouquinho com o paciente para ver se ele estava escutando e se estava tendo alguma dificuldade. Hoje em dia a gente faz quase tudo com geral, não justifica. Eu procuro não colocar muito obliteração com gelfuan. Então, logo no início, a gente punha gelfuan, como quando a gente faz timpanoplastia. Ultimamente, eu tenho posto uns 3, 4 fragmentos na incisão superior, na incisão inferior e alguns fragmentos aqui na incisão posterior. E não tampo o meato. O paciente já sai escutando direto do centro cirúrgico, vale muito a pena. E você não precisa ficar tirando o gelfuan depois. Bom, alguns pacientes ficam bons por um certo tempo, mas pioram a audição depois. O que pode ter acontecido? A posição da prótese pode ter saído do lugar. Isso pode ter acontecido porque o fechamento da parte superior na bigorna não ficou bom, ficou meio aberto, ou a prótese ficou curta e ela sai da fenestra, ou nas próteses metálicas, que pode haver uma necrose do ramo da bigorna e a prótese acaba saindo da posição. Existem casos mais agudos, que depende, então, da técnica cirúrgica ou de um trauma. Então, eu lembro uma paciente que eu operei nos anos 90 e ela estava vendo um jogo de futebol e um amigo ou inimigo dela veio com uma daquelas cornetas de ar comprimido. Ela tinha 1 mês e meio de pós-operatória, soltou o barulho da corneta perto da cabeça dela. Imediatamente ela teve uma perda de audição, que graças a Deus foi condutiva, e um pouquinho de neurosensorial em agudos, deu para reoperar e colocar a prótese no lugar de novo. Mas
Isso nem sempre acontece. Um outro paciente que estava num pós-operatório em torno de 3 meses, mais ou menos, e uma pessoa veio e deu uma batida na cabeça posterior, tipo um pedala, e automaticamente ele teve uma vertigem súbita e perdeu a audição e foi neurosensorial. Esse recuperou parcialmente. E casos tardios. Então, a pessoa estava indo bem e tal, e de repente começou a perder a audição de novo. O que pode acontecer? Então, a necrose ou erosão da bigorna, aderências na região do nicho da janela oval, a refixação por foco da própria otosclerose, a obliteração por progressão da doença da janela oval ou da janela redonda, ou de outras partes da orelha média, e a anquilose do martelo e da bigorna. Isso daqui também é muito variável. Quando indicar a cirurgia no segundo lado? Então, um período mínimo de 1 ano, entre 6 meses e 1 ano, eu tenho dado hoje em dia para o paciente, desde que o lado operado tenha tido um bom resultado. Se houver membrana timpânica perfurada e otosclerose, eu dou preferência em fazer primeiro a timpanoplastia, aguarda 6 meses e depois faz a estapedectomia. Fazer tudo junto não é interessante. Idade avançada não constitui contraindicação para a cirurgia, mas deve-se pesar as comorbidades. Contraindicações. Então, o paciente não tem condição clínica, não vai fazer cirurgia, põe o aparelho auditivo. Infecção de orelha externa ou média de repetição, não é um bom candidato. Crianças e adolescentes que não sabem o que vão fazer de profissão no futuro, e não são eles que estão decidindo. E se você operar ou não nesse momento, não faz diferença. Você trata clinicamente, põe o aparelho auditivo, e quando a pessoa souber o que vai ser quando crescer, daí você pode decidir. Eu tive uma paciente que era jogadora de vôlei semiprofissional. Então, se eu operasse, de repente ela tomasse uma bolada num treino de vôlei na cabeça, podia tirar a prótese do lugar, podia ter uma perda neurosensorial importante. Como que eu vou saber? Melhor espera, depois que ela parasse a carreira, que foi ao redor dos 24, 25 anos, aí ela operou depois. Não tem urgência. E sem audição útil do lado contralateral. Então, isso aí também é discutível. Algumas pessoas falam, não tem problema, pode fazer. E se der errado, a gente faz um implante coclear. Mas não é bem assim. Então, a audição que a gente tem no implante coclear, em termos de qualidade e de uma prótese auditiva de boa qualidade, hoje em dia ainda não é comparável. Então, eu pessoalmente não indico, mas tem alguns colegas que estão indicando. Hipoacusia mista com pequeno componente condutivo. Vale a pena o risco? Eu acho que não. Tem uma doença de Meniere associada. As estruturas da orelha interna estão super dilatadas. O risco de perfuração de um sáculo ou de um utrículo na microfenestra aumenta muito. Por isso que a microfenestra deve ser feita sempre na parte posterior da platina. As pessoas que trabalham em lugar de pressão barométrica, tipo mergulhadores e pilotos, você pode mexer com a profissão da pessoa para sempre. Então, eu, pessoalmente, não indico. E se você, na avaliação pré-operatória, encontra alguma malformação da orelha interna, provavelmente aquela fixação não é autoesclerose. E o resultado pode ser catastrófico e você pode ter aqui o famoso gusher,
que vai vazar líquor pela perfuração da platina. Isso daqui a gente pode falar para o paciente quando a gente tem uma amostra grande. Então, eu falo para o paciente, olha, mais de 90% vão melhorar. Alguns pacientes vão ficar parecidos, porque a gente não vai conseguir realizar a cirurgia. Em alguns pacientes, de 0,5% a 3%, podem piorar. Você quer correr o risco? Se o paciente entender, assina o termo, podemos fazer. Mas ele precisa estar sabendo que pode piorar. O zumbido ele pode melhorar em mais de 50% dos pacientes, mas não necessariamente ele vai sumir. Em alguns pacientes pode piorar. Se a audição piorar, geralmente o zumbido piora. Então, se o paciente fala, não quero correr esse risco, prótese auditiva e vamos acompanhando. Pode ter vertigem, geralmente é uma vertigem que dura ao redor de 30 dias, alteração de gustação de 30 a 60 dias, e paralisia facial, existem dois tipos, aquela aguda, que acontece no intraoperatório quando você infiltra muito, por isso que eu não estou infiltrando mais, e eu já tive vários pacientes com esse problema, e você segura o paciente na RPA por umas 2 horas e quando ele vai para o quarto ele já não tem mais nada, para você não ficar com aquela angústia do paciente chegar no quarto com o rosto torto e todo mundo achar estranho. É melhor esperar um pouquinho. Existem vários tipos de platina, isso você vai ver no pré-operatório, de fixação de 1 a 5, e essas platinas extremamente espessas, com obliteração, são casos ruins para a cirurgia. Então, você precisa pesar muito se vale a pena a cirurgia de fenestração ou se valeria a pena pensar num outro tipo de tratamento clínico ou cirúrgico. Essa daqui foi um levantamento que a gente fez até 2016, que acabou servindo de base para a tese do Yuri, 50 pacientes, 76% eram mulheres, e os resultados foram semelhantes ao grupo realizado entre 90 e 2012 com o microscópio, de 13 a 16 com o endoscópio. O SRT antes da cirurgia em torno de 56 dB e depois da cirurgia em torno de 23 dB. Então, tem uma série de trabalhos mostrando que a estapedectomia endoscópica tem o seu valor. Isso daí começou a ser publicado nos anos 2000 e vem aumentando o uso. Então, já nos Estados Unidos, o Dennis Paul, que esteve aqui no Brasil, lá em Florianópolis, que ele é de Boston, publicou o uso do laser com assistência do endoscópio. Lá de Fortaleza, o João Flávio, mostrando a técnica endoscópica. Mesma coisa, então, mostrando a colocação da prótese pistão de Teflon por endoscopia. Com prótese híbrida, metal, Teflon. E uma sucessão de artigos falando a mesma coisa. Então, o endoscópio é uma arma nova, mas ele dá resultados semelhantes ao microscópio. Então, a gente pode ter variações da técnica cirúrgica, endaural e transmeatal. A endaural precisa de uma incisão no sulco entre o tragus e a concha, que é a incisão de Lemper, e fazer uma canaloplastia para depois fazer a cirurgia desse tapedé. Quem usava muito isso era o Hugo Fisch. Pouca gente faz isso hoje em dia. A maioria faz transmeatal, ou com micro ou com endoscópio.
Modo de abertura da platina, como eu já falei, perfurador, motor e laser. Varia de acordo com a experiência de cada um. Dificuldades intraoperatórias. A gente pode ter um meato estreito, exostose, isso você já viu no consultório. Rompimento do retalho. Precisa abortar a cirurgia? Se for um rompimento muito grande, eu abortaria. Faz um enxerto e espera. Anquilose atical do martelo e da bigorna. Então, você vai ter que ver o que dá para fazer. E luxação da bigorna. Se for uma luxação muito importante, é melhor você reconectar a bigorna e deixar por um segundo tempo e ver se dá para colocar a prótese na bigorna ou vai ter que colocar no martelo. Fossa oval estreita, platina espessa, platina flutuante, tudo isso aí atrapalha. Entrada de sangue no labirinto. Então, quanto mais rápido você faz cirurgia e não deixa isso acontecer, melhor, porque o sangue irrita a região do labirinto. E a hipertensão perilinfática, que você já deve ter visto no seu pré-operatório. Por isso que operar Meniere não é uma ótima ideia. Então, isso aqui a gente já tinha falado. Complicações pós-operatórias, fístula perilinfática, zumbido, paralisia facial mais permanente, muito rara, labirintite serosa ou bacteriana por infecção, granuloma, que pode acontecer, mesmo você tomando todos os cuidados. Algumas pessoas falavam que o granuloma era provocado, às vezes, pelo talco da luva, mas isso também é difícil de falar. Aqui, por exemplo, uma prótese que estava comprida e o paciente tinha muita vertigem. Quando a gente foi reoperar o paciente, a prótese tinha os 7 milímetros de comprimento. Então, quem pôs a prótese não cortou. Tirou da caixinha, esqueceu de cortar. Aí, obviamente, o resultado é muito ruim. Então, aqui, um exemplo aqui de otosclerose na parte anterior da janela. Então, um casinho clínico e depois a gente mostra os vídeos. Então, um paciente de 37 anos, secretária, uma perda auditiva de 10 anos de evolução, com tinnitus, pouco incomodativo, um EVA de 4, uma dificuldade em ambientes silenciosos, que é característico da autoesclerose. Ambiente barulhento, o paciente geralmente tem menos problema, porque todo mundo fala mais alto, isso facilita. Tinha história familiar e uma otoscopia normal. Não tinha história de trauma. Essa era a perda auditiva, então tinha um baita gap, mas já tinha uma perda neurosensorial associada. Isso impede a realização do procedimento? Não. E a tomografia mostrava foco bilateral. Bom, como que a gente vai escolher que lado operar? Parece igual, quase, né? O SRT à direita é um pouco melhor, mas a discriminação um pouco pior. Então, variável. Você tem que conversar com o paciente. Qual lado você acha que é pior? Acho que o paciente fala, não, eu acho que é pior o esquerdo mesmo. Faz o diapasão. Confirma o esquerdo, vamos para o esquerdo. Se ele falar o contrário, o diapasão vai ajudar muito nisso daí. Era uma platina mais espessa. Aí foi feito o procedimento endoscópico, então liberou aqui o tendão, fez a fenestra, colocou a prótese e daí depois tirou o estribo. Então é uma técnica reversa. E o resultado auditivo foi muito bom, 20 dB. Depois de um ano, mais ou menos, ele operou o outro lado.
e aí depois, não sei se o pessoal quer fazer umas perguntas ou a gente já põe um vídeo. Alguém tem pergunta para o professor, enquanto ele prepara a apresentação do vídeo? Esse que é o problema de você dar aula à distância, né? O pessoal desliga a câmera e vai passear, né? Gente, posso fazer uma pergunta? É isso que eu falei com o Geraldo daquela aula da terça. Precisava ter uns breaks entre uma aula e outra, precisava entrar alguém falando uma poesia ou cantando uma música para dar o break, porque senão demorou 2 horas e meia aquela live. Foi complicado. Pois é, Norma aqui, tudo bem? Testa, tá me ouvindo? Não, E agora, tá ouvindo, Testa? agora eu estou. Tá, ótimo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você viu que esse caso que você mostrou, e eu acho isso importante para você discutir com os meninos, você conseguiu ver uma platina bem espessa na tomografia. Então, a utilização da tomografia nesses casos, inclusive na hora de você decidir o lado, a platina espessa, com certeza, deve ter sido mais difícil a técnica operatória. E se não souber lidar com isso, a chance de você lesionar é maior. Então, isso é uma dica que eu acho que é importantíssima ser ressaltada, justamente para quem vai operar, de que ele tem que entrar nessa cirurgia com maior cuidado na hora de perfurar isso, porque você pode ter maior dificuldade, maior lesão e maior perda neurosensorial. O que você tem a dizer sobre isso? Não, com certeza. Já está aparecendo o vídeo da cirurgia para vocês? Não. Não, não está não. Não. Já não, está parado no seu último slide. Tá. Então eu vou fazer outro jeito aqui. Tem que afinar a platina. Então, a gente pega o microdrill, afina a platina e depois faz a fenestra. O resultado vai ser interessante. Se você tenta fazer o furo com a platina extremamente espessa com o perfurador manual, o resultado pode ser ruim. Você pode mobilizar, né? Você faz também. platina flutuante, né? Uma platina muito espessa, eu dou preferência para fazer a técnica clássica. Então, tiro a superestrutura, aí afino com o microdrill e depois faço o furinho com o microdrill ou com o perfurador manual. Eu prefiro sempre o perfurador manual, acho que fica mais delicado. O microdrill, eu tenho receio de fazer uma entrada com a broca dentro do vestíbulo, a gente não tem um controle total da força que a gente está fazendo, por mais delicado que a gente esteja fazendo. Outro detalhe também é, você tem entrado com alendronato antes ou não desses casos que já tem perda neurosensorial concomitante? Não, eu tenho preferido só se tem perda neurosensorial, ou zumbido, ou tontura. E paciente com tontura, eu penso 2 vezes se vale a pena operar, porque muitas vezes eles têm outros problemas que vão evoluir ruim. Agora apareceu a imagem, né? Apareceu. Testa, tem só uma pergunta aqui do Tiago. No caso de facial procedente, até quando operar esses pacientes? Algum Eu não cuidado opero. especial? Se eu abro uma cavidade timpânica e eu vejo que não tem, no mínimo, um espaço de um perfurador de platina numa posição confortável, eu aborto a cirurgia. Mas isso daí, geralmente, com a tomo de boa qualidade, a gente já viu no pré-operatório. Mas se por acaso acontecer, eu aborto. Aquela história de fazer uma microfenestra no bordo da cóclea e daí fazer a janela mais para baixo, os riscos aumentam tanto que eu acho que não compensa. Tá bom. E o Gustavo está perguntando aqui qual o laser ideal para essa cirurgia.
para Estapedé, ou Estapedona, na verdade. Então, o que tem disponível para o microscópio é o laser de CO2, aqui no Brasil, e a ponteira laser, que agora fugiu o nome do bicho lá, que é o laser descartável. São os dois que são disponíveis. Para fazer endoscópica, precisa ser esse descartável. Então, aí é uma cirurgia endoscópica que está editada. Então, eu fui fazer a microfenestra, mas olha como balança o estribo. Está até travada aqui a imagem. Não está passando? Não. Voltou? Não. Não, ainda não. Está travado na otoscopia. Tá. Deixa eu tentar de novo, então. Tá Agora com sim. movimento? Agora sim. Tá. Então, deixa eu voltar. Tá. Está aparecendo um movimento. Então, tem aqui o estribo, a bigorna. Eu curetei pouco o escuto nesse paciente. E o córda do tímpano estava na posição. Aí fez a microfenestra, colocou a prótese. Às vezes a prótese tem que ser ajustada com o microgancho. Não dá para colocar direto com o... E desse jeito, colocando a prótese com a bigorna fixada no estribo, a chance de luxar a bigorna é muito baixa. Aí desarticula a bigorna do estribo e derruba o estribo com um microgancho para o pé do paciente. Depois tira. Aqui você vê que a platina ficou com uma abertura maior. Então não foi uma micro, foi uma média fenestra. Então essa platina precisa ser fechada depois com o gelfuan. Então coloca-se só um pouquinho, não é para entupir a cavidade de gelfuan. E na hora do retalho tímpano-meatal, vai se colocando aqui na região da incisão. Não oblitera tudo também. Deixa eu pegar um outro vídeo. Então, aqui, está aparecendo aí, Hector? Tá, mas não está rodando o filme. E agora? Também não. Não. Onde não? Agora sim. Então, deixa... Está rodando? Não, agora travou de novo.
Então, deixa eu deixar pequeno, que daí... Isso. Agora sim. tá. Então, essa é uma imagem microscópica. É a mesma coisa. A técnica é igual. Então, fez a microfenestra, colocou a prótese, tirou o estribo. Isso é tudo técnica reversa de Fischer. Mas se for usar o microdrill, eu prefiro a clássica, onde tira o estribo. Eu sempre deixo uns algodõezinhos aqui na parede anterior para ele ficar captando o sangue. Isso é uma tática interessante também para você não aspirar o retalho. Deixa eu pegar um outro aqui. Aproveitar que você está procurando aí, Tess, o Thiago está perguntando se você tem experiência com prótese de Teflon de 0,4. Tenho, mas e não gosto. Ela é muito mole e os resultados auditivos são piores com a de 0,6. Eu sempre prefiro fazer... a platina é muito espessa e eu não consigo pôr direito a de 0,6. Pega o microdrill, afina e faz cabelo. Não gosto de usar. Já usei, mas faz muito tempo que eu não uso mais. E a Ana perguntando aqui se tudo bem você usar ou gelfan ou gordura para fechar a platina. Tanto faz? Eu uso só gelfan, mas é por questão de gosto. Eu já fiz um bando de cirurgias e eu nunca tive nenhum granuloma. Então, não é sorte, deve ter alguma outra coisa envolvido naquele paciente que tem o granuloma. Às vezes, ele é um paciente hiperreativo, alguma coisa, acho que... Gente, vocês podem falar também, viu? Não paga mais para falar aqui. Fica todo mundo botando no bate-papo aqui. Adriana, faz a sua pergunta, você, vai. Coragem. Bom dia, todo mundo. Bom dia, professor. Bom dia. A minha dúvida é que quando a gente mede a prótese, a gente mede do ramo longo da bigorna até a platina, só que a gente ainda não perfurou a platina. Certo. Aí, quando vai cortar a prótese, eu tenho que cortar um pouquinho maior por causa desse espaço que vai ser o da fenestração, ou é muito pequeno? Sim. Não faz? Tem. Sim, Ah, tá. 0,25. Aquela escadinha de cortar a prótese, ela já tem o ajuste para a prótese de Teflon. Ah, tá bom. Então, ela é feita já com 0,25 a mais. Ah, tá. Então, Obrigada, quando você coloca naquela escadinha, mas aquela escadinha é para prótese de Teflon. Não serve. Você pega uma prótese de titânio, é outra escadinha. Entendi. Não serve aquela que a gente tem nas nossas caixas tradicionais. Tá, obrigada. Mas precisa do 0,25 a mais. Tá, obrigada. Bom dia, professor. Posso fazer uma pergunta? Oi, Thaís. Parabéns pela aula, primeiro. Esses dias eu tive um caso que eu nunca tinha tido, na verdade, eu queria saber se vocês já tiveram. Era uma paciente jovem, de 37 anos, mais ou menos, que tinha um histórico de ter feito uma estapedotomia há longo tempo, tá? E aí, o que aconteceu? Ela veio comigo com uma queixa bem
bem clássica de surdez súbita, como se tivesse sido não tinha histórico de ter tido trauma, não tinha vertigem, ela era só acordou e não, história clássica de surdez súbita. Com vertigem. Sem vertigem. Sem vertigem. Então pode ter sido uma surdez súbita mesmo. Então, pedir... Clinicamente independente da etiologia. Né? Então, já teve... Eu tratei como... Eu fiz exame de imagem e, na verdade, assim, ela tinha todas as audiometrias dela desde antes da cirurgia. Então, a cirurgia foi feita, corrigiu o gap, estava com uma... Na verdade, nem tinha gap. E quando ela fez áudio comigo no dia, ela realmente tinha uma neurosensorial. E aí, no exame de imagem dela também não tinha deslocamento de prótese, nada. E eu tratei como uma surdez súbita e recuperou. Já tiveram? Existe essa possibilidade mesmo? Eu acho que você tem que encarar... Porque se fosse uma fístula, geralmente tem um trauma associado, Sim. barotrauma, geralmente, ou a prótese desloca. E a pessoa, na minha experiência, sempre tem tontura. Não sei dos outros, mas sempre tem tontura. Então, como não teve tontura, ela pode ter tido uma perda súbita de causa não necessariamente ligada à autoesclerose ou à cirurgia. Tá. Mas tem uma coisa que algumas pessoas falam, que nesses pacientes específicos de pós-estapedé, você pode tratar como se fosse uma perda súbita comum e deixa para fazer a ressonância magnética. Você faz a tomo para ver se a prótese não saiu do lugar, tal, e deixa para fazer a ressonância uns dias depois. Que a ressonância faz um barulhão. Quem já fez ressonância entende do que eu estou falando. E aquele barulhão pode não ser muito saudável para a orelha interna. Então, tá. Seria mais urgente fazer a tomografia para ver se não teve deslocamento de prótese e depois protelar um período? A ressonância vai ter que fazer. Sim, mas sim. se esperar 2 semanas, talvez não faça tanta diferença. Mas isso é questionável. É como um outro trabalho que eu li da americana. Então, eles tinham marinheiros mergulhadores, que são do resgate, que fizeram estapedé e continuavam mergulhando, e o índice de perda auditiva nesses pacientes pós-estapedé foi igual aos que não tinham otosclerose, porque todos ficam com alguma perda auditiva, tipo presbiacusia precoce, pelo barotrauma. Mas é um trabalho isolado da Marinha Americana, não sei até onde dá para confiar 100%. Tá, mas o tratamento, sim, não associaria nada, trataria como uma surdez súbita clássica mesmo. Eu acho que sim. Corticóide, é aquela história, né? A gente não sabe o que tem, vai o corticóide. Posso fazer um comentário diante disso, Thaís? Por favor, professora. É o seguinte, agora olhando do lado da surdez súbita, porque você está olhando do lado da otosclerose. Agora, a gente enxergando do lado da surdez súbita, existem vários relatos de perdas súbitas da audição. Eu estou falando não perdas mistas, eu estou falando perdas neurosensoriais puras. Você tem quadros de otosclerose que gera surdez súbita, isso é, gera perda neurosensorial súbita só pela otosclerose. Isso é, você tem lesão a nível de cóclea, a nível de orelha interna, que pega o endósteo coclear e te leva a uma perda súbita da audição. Então, a primeira coisa que tem que checar é se esse caso de otosclerose que você operou, ele deveria ter mais de um foco de otosclerose, não era só o foco fenestral. Você pode ter outros focos em outras regiões. E outra possibilidade também que pode existir fisiopatologicamente, isso explica, uma vez você abrindo o labirinto deste indivíduo, uma vez você abrindo, você pode ter desbalanço líquido da perilinfa e da endolinfa, e você pode tardiamente até provocar um pneumolabirinto, uma série de outras lesões que a médio e longo prazo você pode ter perdas súbitas da audição. E aí eu posso dizer perdas mistas, não só neurosensorial, não só surdez súbita, mas uma perda auditiva súbita.
esse quadro existe. Então, você vai ter que checar a diferença entre uma coisa e outra. Então, toda vez que você abre o labirinto, e o processo fisiopatogênico, porque você abriu o labirinto, ele pode estar comprometendo tanto a região fenestral quanto a região retrofenestral, a possibilidade de perda súbita da audição hoje já está muito bem descrita. Então, ela é factível, sim. E pode ter sido tanto só pela otosclerose, quanto pela sua abordagem cirúrgica. Esclareci um pouco mais? Nós tivemos um paciente que ficou internado no 9 de julho, há uns anos atrás, que foi mergulhar e teve uma perda súbita de audição num pós-operatório. Tivemos sim, a gente abriu, a prótese sumiu dentro do labirinto dele, a gente nem achou a prótese, lembra disso? A prótese desapareceu. A gente não sabe, até falava, e era assim, 10, 15 anos depois da cirurgia, ele até tinha esquecido que tinha feito autoesclerose. Né? Foi até um paciente do Paganini, ele que levou esses pacientes lá para nós. Nós não conseguimos resgatar a audição, só controlamos o equilíbrio corporal dele. Resgatou, mas não ficou muito bom. E aí ele falou que ele ia continuar mergulhando, tanto que ele queria operar o outro lado. Eu falei, você está ficando doido? Vai ficar surdo. Professora, nesse caso de ter mais de um foco, por exemplo, que pudesse ter uma ativação, ela teria uma resposta pior de corticoide para surdez súbita, talvez? Não. Poderia ter uma resposta... Tá. São coisas distintas, tanto que nós temos muitos pacientes com otosclerose, e muitos pacientes com surdez súbita, vamos raciocinar diferente. Por isso que é difícil o diagnóstico, porque o paciente faz surdez súbita, você faz audiometria, só tem perda neurosensorial. E aí as pessoas não procuram otosclerose ou não pensam em otosclerose. E aí você automaticamente vai entrar com corticoide para esse indivíduo. Ele responde, ele melhora, pode ser melhora parcial ou melhora total. E hoje em dia, com a possibilidade da gente fazer esse diagnóstico através da ressonância magnética, aí a gente acha o foco de otosclerose pela ressonância. E aí você tem que saber procurar. E aí a gente tem achado foco de otosclerose por ressonância. Em alguns casos, você tem focos de otosclerose difusos, que não pega a região de platina, mas pega região da cóclea, região do labirinto. Você tem foco de otosclerose dentro do meato acústico interno, você tem foco de otosclerose dentro do vestíbulo, foco de otosclerose nos canais semicirculares. É óbvio que isso é bem mais raro, e por isso que a manifestação auditiva é completamente diferente, as pessoas não dão diagnóstico. E é otosclerose. Por isso que eu ainda perguntei para o testa do uso do alendronato nesses pacientes, porque alguns desses pacientes, essa manifestação ela é um pouco mais tardia, porque eu vou pegar indivíduos um pouco mais velhos, porque eles precisam de algum tempo mais de doença, de processo fisiopatológico. São pacientes que têm zumbido, são pacientes que têm mais distúrbio do equilíbrio corporal, então eles tendem mais para uma investigação muito mais de processo otoneurológico, porque na verdade a gente fica correndo atrás de otosclerose. Mas a gente acha isso hoje com muito mais frequência do que antigamente, sabendo analisar adequadamente a ressonância magnética. Muito bem. Tem mais alguma coisa para apresentar aí, Testa? Não, acho que eu ia só brincar aqui. Todo o começo de cirurgia com endoscópio, eu dou uma procurada naquela coisa da circulação do promontório. E isso daí vai servir para alguma coisa no futuro nesses casos. Ainda não achei, mas aqueles focos de otosclerose mais vascularizados, eles têm uma circulação visível menor. Mas no promontório, o que a gente vê muito é isso aqui. Deixa eu ver se apareceu aí para vocês. Sim. Então, aqui a região da janela redonda, o promontório, e quando a gente dá um super zoom e o foco, você começa a ver o sangue passando dentro das artérias aqui do promontório. E isso acho que em qualquer mucosa deve dar para ver.
E eu estou tentando analisar a região da platina para ver se isso modifica, mas ainda não achei uma função para esse tipo de imagem. Ela é bonitinha, mas por enquanto, mas provavelmente naqueles casos de foco mais forte de otosclerose perto da platina, pode ser que a gente encontre alguma coisa. Muito bem. É isso. Mais alguma pergunta para o professor? Não? Parabéns, Testa. Héctor, eu posso fazer uma pergunta agora do Zoom, não do teste. Eu vi que o Zoom você tem